Olá, querido amigo, estimado irmão, estimada irmã. Estamos aqui para o estudo de mais uma lição de suma importância para a nossa vida. Nesta semana, com o tema Se Confessarmos. Tudo na nossa vida, irmãos, é uma questão de escolha. Simplificando, se eu estou sujo e na minha casa tem água, tem o chuveiro, tem o sabonete, eu escolho, tomar banho. Aí eu posso ficar limpo, eu escolho ficar limpo ou continuar sujo. Da mesma forma, no sentido espiritual, é semelhante. Nós é que escolhemos a nossa vida no sentido espiritual. Tudo depende da nossa escolha. Assim também é no sentido espiritual. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Diz aqui o verso áureo, 1 João 1, verso 9. Então nós vemos aqui, irmãos, se confessarmos, é uma escolha. Uma escolha sua, uma escolha minha. Há uma escolha, há algo que precisamos fazer. Seremos perdoados se confessarmos, A escolha de confessar os nossos pecados é individual. É de todos nós, é de cada um de nós individualmente. E essa confissão, ela deve ser o resultado de algo. É o resultado do verdadeiro arrependimento. Então, a confissão é resultado do verdadeiro arrependimento. Uma confissão da boca para fora não vale de nada. Mas é preciso o quê? O verdadeiro arrependimento. É o verdadeiro arrependimento que nos leva a confessar nossos pecados a Deus, as nossas ofensas ao nosso semelhante. Não existe pecado que não tenha ferido o Filho de Deus. Não existe pecado que não é abominado por Deus. Não adianta também nós confessarmos da boca para fora sem o verdadeiro arrependimento. Então, arrependimento não é simplesmente falar, não é simplesmente proferir uma frase da boca para fora. É preciso haver frutos. É preciso haver uma mudança primeiro de mentalidade. É preciso haver uma mudança no estilo de vida da pessoa. Aí isso realmente vai mostrar que houve um verdadeiro arrependimento. Uma dor por ter ferido o Filho de Deus, por estar vivendo uma vida de pecado. Então é preciso uma mudança no estilo de vida, uma mudança na mente dessa pessoa. E não existe nenhum pecado que não tenha atingido o Filho de Deus, não existe nenhum pecado que Deus não abomina. Mas todos nós precisamos fazer uma escolha, confessar nossos pecados como fruto do verdadeiro arrependimento ou continuarmos numa vida de pecado. Nós podemos escolher estar limpos ou continuar sujos pela vida do pecado. Mas, todavia, diz a palavra do Senhor, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então devemos nos entregar a Deus, nos entregar a Cristo, confessar os nossos pecados, nos humilhar ante os seus pés, confessar nossas culpas diante uns dos outros, se ofendi o meu próximo, se falhei com o meu próximo, e devemos confessar os nossos pecados a Deus. Confesse os seus pecados a Deus, o único que pode perdoá-los, e suas faltas uns aos outros. O primeiro tópico eu venho nos falando, o mesmo método no Antigo e no Novo Testamento. A letra A, como Deus não muda, o que devemos entender sobre o desejo divino com respeito à salvação de cada pessoa que criou? Deus não muda. Você pode ler em Malaquias 3, verso 6 e Hebreus 13, verso 8 depois na sua casa. O caráter de Deus não muda, as suas decisões, a sua lei não muda. E o que devemos entender sobre o desejo divino com respeito à salvação de cada pessoa que Ele criou? Salmos 78, verso 38, Ezequiel 18, 32 e 2 Pedro 3, verso 9. Irmãos, Deus não muda e o seu desejo original, lá no início, também não muda. O desejo de Deus é que todos os seres humanos sejam salvos. É desejo de Deus que todos nós, pecadores, alcancemos o verdadeiro arrependimento, confessemos o nosso pecado e alcancemos a salvação em Cristo Jesus.
Deus deseja nos perdoar. Deus deseja nos justificar por meio dos méritos de Cristo. Deus deseja nos dar a vida eterna. Então, nós temos aqui, né, o desejo de Deus em todos os tempos. O desejo de Deus aqui no Antigo Testamento, revelando a sua vontade desde os primórdios. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Na morte do ímpio, na morte do justo. Deus não tem prazer na morte daquela pessoa que está vivendo uma vida habitual no pecado. Deus antes quer que essa pessoa mude de vida, tenha uma transformação de vida, se volte para Ele antes que seja tarde demais. É desejo de Deus que todos aceitem a Cristo como seu único e suficiente Salvador. É desejo de Deus perdoar os nossos pecados, se confessarmos os nossos pecados, né? Então, Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Malaquias 3:6: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Salmo 78:38: mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira. Ezequiel 18:32: porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Esse é o desejo de Deus: convertei-vos, pois, e vivei. Mude de vida e alcance a misericórdia, é o desejo de Deus para nós. Aqui na nota vem nos falando: Deus não quer que ninguém pereça, mas anseia que todos alcancem o arrependimento. Então, é o desejo de Deus, né? Não quer que ninguém pereça, mas que todos sejam alcançados pelo verdadeiro arrependimento. Que haja uma mudança de vida, uma mudança de mentalidade em cada um de nós, né? No povo no passado e no povo do presente, na geração eleita do Senhor. A letra B. Na dedicação do templo construído por Salomão, que grande passagem do Antigo Testamento declara o desejo de Deus em perdoar? 2 Crônicas 7:12 em diante. Como isso se confirma no Novo Testamento? Então nós temos aqui a grande cerimônia, né, de inauguração, de dedicação do templo, feita por Salomão e pelo povo de Israel. E temos aqui, quando Deus falou com o seu povo, o Senhor lá do céu falou com o seu povo, e ele disse, 2 Crônicas 12:14, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar os gafanhotos devorarem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. Aí o verso 14, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei e perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então Deus está falando aqui na condição pecaminosa em que o povo estava, né? Mesmo vivendo uma vida de pecado, mas se o povo fizesse uma escolha de obedecer ao Senhor, se voltasse para Ele, se arrependendo verdadeiramente e confessando o seu pecado ao Senhor, Ele diz assim, ó, eu ouvirei a sua prece, se o povo se humilhar, orar e buscar a minha face, eu ouvirei a sua prece, os perdoarei e os curarei na sua terra. E isso foi no passado. E será que hoje é diferente? Aqui foi no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Vamos ver? 1 João 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós vemos aqui que Deus não muda. Deus não mudou. A sua promessa ainda permanece. Ainda que alguém tenha a sua promessa por tardia, mas Deus ainda quer cumprir a sua promessa na nossa vida. A promessa de perdão e de salvação. A todos aqueles que se arrependem verdadeiramente, a todos aqueles que se entregam a Cristo Jesus e confessam o seu pecado. 1 João 2, verso 1, mostra aqui uma obra especial que Cristo está fazendo em favor de cada um daqueles que se arrependem dos seus pecados e confessam seus pecados a Deus. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar,
temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então vemos aqui a função de Cristo hoje, intercede ao Pai por cada um de nós. Ele que viveu como ser humano, no entanto sem pecado, hoje intercede a Deus por cada um de nós. Devemos aproveitar esse momento que a porta da graça está aberta. Confessar nossos pecados, pedir perdão, nos humilhar diante de Deus e verdadeiramente nos arrependermos e confessarmos nossos pecados diante do Senhor, as nossas culpas ao nosso próximo, que temos então muitas vezes falhado, muitas vezes temos entrado em atrito com o nosso próximo, desrespeitado o seu direito, causamos feridas e mágoas. Mas aqui precisamos confessar ao Senhor, buscar o verdadeiro arrependimento. Diz assim a orientação da palavra do Senhor: o pecado íntimo, privado, deve ser confessado a Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Todo pecado é uma ofensa contra Deus e deve ser confessado a Ele por intermédio de Cristo. Então todo pecado, que eu cometo contra o meu próximo, contra Deus, contra o meu corpo, em diversas situações, todos devem ser confessados a Deus. Agora, o pecado íntimo, privado, deve ser confessado diretamente a Deus, sem mediadores. Todo pecado público, aberto, deve ser confessado abertamente. O mal contra um semelhante deve ser ajustado com a pessoa ofendida. Se alguém que busca saúde é culpada de falar mal, se semeou discórdia no lar, na vizinhança ou na igreja e provocou divisão e dissensão, se por alguma prática errada levou outros ao pecado, tudo isso deve ser confessado perante Deus e perante aqueles a quem ofendeu. Então nós vemos aqui, o pecado íntimo, privado, deve ser confessado diretamente a Cristo. Agora, o pecado público, se ofendemos alguma pessoa, levamos pessoas para o mau caminho, devemos confessar perante essas pessoas também. Que Deus nos ajude para compreendermos a sua palavra. O segundo tópico vem nos falando o primeiro passo para receber perdão. A letra A, como a obra do Espírito Santo é trazer convicção à alma, João 16:8. Qual deve ser a nossa primeira reação? Salmos 86, verso 5. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Pois tu, Senhor, está pronto a perdoar abundantemente e benignamente para com todos os que te invocam. Então Deus está disposto a perdoar todos aqueles que o buscam, Independente do pecado. Qualquer tipo de pecado Deus pode perdoar. E nós vemos aqui a obra, a ação do Espírito Santo. Quando nós erramos, quando nós cometemos pecado, o Espírito Santo fala a nossa consciência, fala a nossa mente, nos mostrando o nosso erro, o nosso pecado, usando a voz da consciência. E quando nós aceitamos a voz do Espírito Santo nos tocando, nós damos lugar ao arrependimento. E esse arrependimento ele deve ser verdadeiro. O arrependimento deve nos levar a confessar os nossos pecados, E assim deve haver um profundo arrependimento na nossa vida. E Deus está pronto a perdoar todos aqueles que o invocarem, todos aqueles que buscarem a Deus, arrependidos do seu pecado. Diz assim a nota, a orientação do Espírito de profecia, mostrando características do verdadeiro arrependimento. Um sentimento de culpa toma conta da mente e do coração. O pecador começa a enxergar a elevada santidade de Deus e sente como é terrível comparecer em sua própria culpa e impureza diante do Deus que lê os corações. Então, o verdadeiro arrependimento mostra, ao homem a sua malignidade, como ele está perante Deus. Aí o homem sente aquela dor no coração, Nossa, como está a minha consciência, como estou diante de Deus, como estou impuro diante de Deus. Ao perceber o amor de Deus, a beleza da sua santidade e a alegria da sua pureza, sente grande desejo de ser purificado e de ver restaurada a sua ligação com o céu. Aquele arrependimento que é produzido pela influência da graça divina sobre a mente
levará à confissão e ao abandono do pecado. Então, o verdadeiro arrependimento leva a pessoa a confessar seus pecados a Deus, as suas faltas ao próximo, e leva mais ainda ao abandono do pecado. Há uma mudança de mentalidade e há uma mudança de vida, de hábitos, né? Pelo poder do Espírito Santo, quando nós aceitamos a ação do Espírito Santo na nossa vida. Tais eram os frutos que o apóstolo declarou terem surgido na vida dos crentes em Corinto. Então, frutos do verdadeiro arrependimento, uma mudança de vida, né? Confissão de pecado e abandono dessa vida de pecado. A letra B, olhando para o exemplo do dia de Pentecostes, que resultado o despertar da consciência para a convicção do pecado produziu? Atos 2, 36 e 37. Diz assim: saiba, pois, com a certeza toda a casa de Israel, que esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isto, compungiram-se com o seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Então nós vemos aqui, irmãos, que quando os discípulos no passado eles compreenderam a malignidade do pecado, o seu pecado, deixaram ouvir a voz do Espírito Santo, e quando eles pregaram aqueles homens que estavam ao seu redor, né, houve esse despertar da convicção do pecado que estava na vida de cada um. E isso produziu o verdadeiro arrependimento, isso produziu a confissão de pecado, produziu na vida daqueles que verdadeiramente se arrependeram a confissão dos seus pecados, né? Eles verdadeiramente se arrependeram, viram a malignidade que haviam causado, mataram o Filho de Deus, estavam vivendo uma vida distante da vontade do Senhor. E quando eles verdadeiramente se entregaram a Deus, sentiram a dor do pecado, ali eles resolveram aceitar o convite do Espírito Santo, abandonar seus pecados e confessaram seus pecados, né? Pela confissão e abandono do pecado, pela fervorosa oração e consagração diante de si mesmo a Deus, foi que os primeiros discípulos se prepararam para o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então os discípulos, juntamente com aquelas pessoas que estavam ali, receberam, como consequência de reconhecer os seus pecados, ao final, receberam o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Mas, primeiramente, eles tiveram que se arrepender dos seus pecados. Ouvir, dar lugar à ação do Espírito Santo na sua vida. Aí eles confessaram o seu pecado, abandonaram a vida de pecado e se entregaram a Deus em oração, e assim eles foram ouvidos, né? E como confirmação do perdão dos seus pecados, receberam o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo na sua vida. Com uma intensidade maior, a mesma obra deve ocorrer agora. E nesses últimos dias nós também devemos buscar a Deus, reconhecer o nosso pecado, as nossas dificuldades, confessarmos a Ele os nossos pecados, nos arrependermos primeiramente dos nossos pecados e confessarmos a Ele as nossas culpas, né, diante dEle. E para todos aqueles que fazem essa obra, que deixam o agir do Espírito Santo na sua vida, Deus também promete agora, com porção dobrada, derramar o seu Espírito na vida de todos aqueles que são fiéis a esta palavra, a palavra do Senhor. A letra C, como podemos descrever o resultado da convicção que leva a uma mudança de vida? Pedro disse em Atos 2:38, e disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos, né? Essa parte aqui nos mostra quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós buscamos uma mudança de vida, nós reconhecemos publicamente a Cristo Jesus na nossa vida por meio do batismo. Nós rejeitamos o mundo abertamente, né? E aceitamos a Cristo. Nós fazemos um voto com o Senhor por meio do batismo publicamente, que estamos rejeitando a vida de pecado e queremos ter uma vida agora consagrada a Cristo diariamente. Então aceitamos a Cristo como nosso Salvador e somos batizados, renunciando então à vida habitual no pecado. E essa convicção nos leva a uma mudança de vida, né? Quando nós reconhecemos nossos pecados, nossas culpas,
O verdadeiro arrependimento nos leva a uma mudança de vida. E o resultado é o recebimento do Espírito Santo na vida daquele que realmente se arrependeu, que confessou seus pecados e mudou de vida, abandonou a vida do pecado. Para que pudessem encontrar a verdadeira paz, os israelitas precisavam ver e confessar o próprio pecado do qual eram culpados. Então nós devemos também fazer um exame de consciência, entender as nossas dificuldades diante de Deus, entendermos a nossa culpa diante de Deus, confessarmos nossos pecados, né? Sentirmos o verdadeiro arrependimento. O Espírito Santo ele faz essa obra quando nós pedimos a Deus, Senhor, me dê o verdadeiro arrependimento. O Espírito Santo nos mostra onde estamos errando e por meio do verdadeiro arrependimento, confissão do pecado e abandono dessa vida de pecado, o Senhor pode mudar a nossa vida. A verdadeira confissão, orientações para o povo de Deus. A verdadeira confissão é sempre específica e reconhece pecados específicos. Nós confessamos a Deus, Senhor, errei nisso, pequei nisso, nisso e nisso, né? Esses pecados podem ser de tal natureza que só devam ser apresentados perante Deus. Também podem ser erros que devem ser confessados a pessoas que foram prejudicadas por eles, ou podem ser públicos. Nesse caso, devem ser divulgados perante a comunidade religiosa, mas toda confissão deve ser definitivamente direta, reconhecendo os pecados de que você é culpado. O terceiro tópico vem nos falando um falso exemplo de arrependimento. Nós temos aqui o exemplo de Judas, na letra A. Judas se arrependeu de ter traído a Cristo às mãos dos principais sacerdotes? É uma pergunta. Então Judas ele teve um falso arrependimento. Um falso arrependimento, né? Traiu a Cristo, o entregou aos sacerdotes, o vendeu por 30 moedas de pratas, né? E ele até disse depois, olha, pequei traindo o sangue inocente. Mas aquela palavra, que aparentemente era um arrependimento, na verdade não era um arrependimento, era um remorso. Pelo sentimento de culpa que ele estava sentindo, pelo vislumbre do juízo que viria sobre ele. Mas não era um verdadeiro arrependimento que o levava a mudar de vida, a ter uma transformação na sua vida, ao abandono do pecado. Né? Foi apenas peso na consciência por ter traído a Cristo, porque o verdadeiro arrependimento leva a uma mudança de vida, né? Ao abandono do pecado. Se Judas tivesse a chance de praticar de novo, ele praticaria o pecado, porque ele não tinha experimentado uma transformação na sua vida de dentro para fora. Ele não tinha dado ouvido à voz da consciência, ou seja, a voz do Espírito Santo. Ele havia rejeitado a voz do Espírito Santo na sua vida. Então, ele sentiu apenas remorso, mas o verdadeiro arrependimento, que é segundo Deus, que é produzido pelo Espírito Santo, esse verdadeiro arrependimento transforma a vida, transforma a mente da pessoa, há uma mudança de vida, há a confissão do pecado e há o abandono do pecado, coisa que Judas não fez, né? Então, nós temos aqui um falso arrependimento como o de Judas. Aparentemente era um verdadeiro arrependimento, lançou-se aos pés de Cristo, né? Mas Jesus sabia que Judas não estava arrependido do seu pecado. Judas agora se lança aos pés de Jesus, reconhecendo que ele é o Filho de Deus e suplicando-lhe que liberte a si mesmo. Mas como ele viu que Jesus não se libertou, Jesus não fez, né? Jesus não criou situações para se livrar daqueles homens sanguinários. Judas caiu em si, mas era apenas remorso. O Salvador não critica aquele que o traiu. Ele sabia que Judas não estava arrependido. Um terrível senso de condenação e uma expectativa de juízo é que arrancaram a confissão daquela alma culpada. Mas o discípulo não sente nenhuma dor profunda e desoladora por ter traído o imaculado Filho de Deus e por haver negado o Santo de Israel. Mas Jesus, no entanto, não proferiu nenhuma palavra condenatória. Contemplou piedosamente a Judas e disse: para esta hora é que vinha ao mundo. Então nós vemos aqui o exemplo de Judas, né? Não foi o verdadeiro
uma verdadeira dor pelo pecado, mas foi por causa do juízo que ele sabia que iria enfrentar no futuro, né? Quando o pecado enfraquece no pecador a capacidade de discernir entre o certo e o errado, o ser humano já não consegue enxergar os próprios defeitos de caráter, nem reconhece a gravidade do mal que praticou. Essa era a condição de Judas, de um falso arrependimento. Agora podemos mudar a situação. A menos que se entregue ao poder convencedor do Espírito Santo, Judas havia rejeitado o Espírito Santo. Continua parcialmente cego com relação ao próprio pecado. Suas confissões não são sinceras nem nascem do coração. Cada vez que reconhece suas faltas, acrescenta uma desculpa para justificar sua maneira de agir, declarando que se não fosse por determinada circunstância, não teria cometido esse ou aquele ato pelo qual está sendo corrigido. Mediante a fé e a oração, todos podem cumprir os requisitos do Evangelho. Nenhum homem pode ser forçado a transgredir. Primeiro ele deve concordar. A alma deve propor o ato pecaminoso antes que a paixão controle a razão ou a iniquidade triunfe sobre a consciência. Por mais forte que seja, a tentação nunca é desculpa para o pecado. Ele poderia ter dado a voz ao Espírito Santo, né? Quando nós estamos perto de cometer algum pecado, ou quando cometemos, o Espírito Santo fala conosco na nossa consciência. Agora nós é que aceitamos ouvir essa voz ou rejeitar a voz do Espírito Santo. E rejeitar a voz do Espírito Santo é um pecado imperdoável, né? Explique se essa foi ou não um tipo de arrependimento que leva para a vida eterna. Então, o arrependimento, o falso arrependimento de Judas, na verdade não, o arrependimento de Judas não era um verdadeiro arrependimento, era um falso arrependimento. Aparentemente era um verdadeiro arrependimento, mas na verdade era um falso, né? Porque não leva a uma transformação de vida. Era só por causa da consequência que logo ia ter ali que ele estava com medo, né? Mas não era para abandono do pecado que realmente ele estava confessando o seu pecado. O verdadeiro arrependimento, segundo Deus, a tristeza, segundo Deus, né? O verdadeiro arrependimento, segundo Deus, causa uma grande tristeza na alma da pessoa e a pessoa quer mudar de vida verdadeiramente. E isso é produzido pelo Espírito Santo e a pessoa busca mudança de vida. Agora, o falso arrependimento, que é a tristeza segundo o mundo, não faz a pessoa mudar de vida. Apenas fica com medo, né, das consequências que irá acontecer na sua vida. Muitos estão se enganando e se metem em planos com os quais o Senhor não tem nada a ver. Mas o único caminho seguro é obedecer à palavra de Deus. Contudo, em vez disso, muitos se dispõem a tentar coisas maravilhosas. Acham mais fácil planejar algo grandioso para o futuro do que esvaziar-se do eu. Entregar o coração, mente e vontade a Deus e concordar em ser moldado por aquele poder que pode criar e destruir. Pela oração e estudo das Escrituras, que os jovens examinem criticamente os próprios motivos e vejam se a própria vontade e inclinações não os têm afastado dos requisitos de Deus. O quarto tópico vem nos trazendo um exemplo de verdadeiro arrependimento, referência em Salmo 51. Temos aqui a história de Davi. Conhecemos a história de Davi, ficaram registrados várias situações, né, o seu pecado de adultério, assassinato, mas sabemos, né, o desfecho disso tudo. E a letra A, o que acontece quando não reconhecemos nossos pecados perante Deus, mas em vez disso guardamos em silêncio? Então nós vemos aqui o exemplo de Davi, enquanto ele não se arrependeu, enquanto ele não confessou seu pecado estava dia e noite na sua presença. Ele estava com peso na consciência, né? Seus pecados o consumiam dia e noite. Ele não sentia paz, né? E ele diz aqui em Salmos 32, 3 e 4, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se transformou em sequidão. Então nós vemos aqui o exemplo de Davi, né? Enquanto ele não se arrependeu verdadeiramente, enquanto não confessou seu pecado, né? Não tinha paz, vivia com a consciência pesada. A letra B vem nos falando que o profeta Natan
foi levado a Deus, né? Deus revelou o pecado de Davi ao profeta Natan, e o profeta Natan, então, foi franco e direto ao revelar a Davi o seu pecado. E como Davi reagiu? Natan foi ali e contou uma parábola, né? De toda a situação em que Davi estava passando, do seu pecado de assassinato, de adultério. E Davi, imediatamente, ao ouvir aquela história, né? E quando ele deu a sentença, olha, esse homem que cometeu tal pecado, tal crime, é digno de morte. Natan disse para ele, olha, você é esse homem. Então, rapidamente, toda aquela história veio à mente de Davi, toda a situação. E ele foi repreendido por Deus por meio do profeta. E Davi não buscou justificativas, não buscou, né, justificativos para o seu pecado. Ele apenas falou, olha, realmente eu pequei diante de Deus. Davi agora sentiu, né, profundamente a tristeza do seu pecado. Viu como estava diante de Deus a sua vida impura, né, indigno diante de Deus. A sua mente foi despertada naquele momento, ele não buscou justificativas, ele apenas reconheceu realmente, pequei contra o Senhor. Quando Davi reconheceu seu pecado, né, não buscando justificativas, o arrependimento de Davi foi então sincero e profundo. Deus mandou a palavra ao profeta, olha, você não vai morrer, porque você se arrependeu. Então nós vemos aqui um exemplo de verdadeiro arrependimento, né? Não buscou justificativas, ao contrário de Judas, que ficou buscando justificativas, né? Estava apenas com medo das consequências do pecado. Mas Davi não, ele não buscou saber, né? Não ficou com medo das consequências do pecado, mas ele imediatamente reconheceu diante de Deus a sua pecaminosidade e que precisava de um Salvador, que era Cristo Jesus. Diz assim a nota: a repreensão do profeta tocou o coração de Davi, despertou-se a consciência do rei. A culpa surgiu em toda a sua enormidade. A alma se curvou em penitência perante Deus. Então Davi humildemente reconheceu seu pecado e foi atrás de Deus. Se humilhou perante o Senhor, dobrou seus joelhos, reconheceu em oração, meu Deus, pequei diante de ti. E confessou seu pecado, né, diante do Senhor. Da mesma forma nós devemos ter esse verdadeiro arrependimento, né? O arrependimento de Davi foi sincero e profundo. Não houve nenhum esforço para amenizar o próprio crime. Nenhum desejo de escapar dos castigos prometidos inspirou sua prece. Mas ele viu a enormidade da transgressão contra Deus. Viu a contaminação da alma, o ódio e o próprio pecado. Não orou só por perdão, mas por pureza de coração. Davi não abandonou a luta em desespero. Davi não se entregou ao desespero também. Mas, nas promessas de Deus aos pecadores arrependidos, viu a evidência de seu perdão e aceitação. Viu que Deus estava o aceitando, né? Viu nas evidências que o Senhor havia perdoado o seu pecado. E ele, então, arrependeu-se profundamente e verdadeiramente diante de toda a situação, de toda a sua vida de pecado, especificamente aqueles pecados que ele cometera ali, naquela situação de crime de adultério e assassinato também. A letra C, como o mesmo processo ocorreu também no coração de Simão de Betânia, e qual a única maneira pela qual podemos obter paz e reconciliação. Então nós temos aqui a história de Simão, né, lá de Betânia. Simão, ele vivia em pecado, né, pecado não confessado. E quando viu Maria Madalena quebrando o vaso de alabastro ali com aqueles perfumes e ungindo os pés de Cristo, ele criticou aquela mulher, né? Essa mulher é pecadora, o Senhor vai deixar ela chegar perto de você? Ele criticou abertamente aquela mulher que estava lavando e ungindo os pés de Cristo, né? Mas Cristo, sabendo de tudo, de toda a situação, por meio de parábolas também, assim como o profeta Natan fez, por meio de parábolas, Cristo explicou para Simeão toda a sua situação. Olha, você deve mais do que ela, né? Em últimas palavras, ela é uma pobre pecadora, né? E ela ama muito ao seu Deus. Por quê? Porque a ela foi dado muito perdão. Jesus explicou toda a situação para Simão. Não o publicou para todos ali, né? Então Simão, caindo em si, viu a enormidade do seu pecado, porque Cristo sabia e falou para Simão, olha, você foi o primeiro a colocar essa mulher na vida de pecado. E Simão, então, caindo em si, viu que o seu pecado era conhecido,
se arrependeu, mudou de vida, buscou transformação verdadeira em Cristo Jesus, teve o verdadeiro, perdão, o verdadeiro arrependimento que traz o perdão de Deus, o verdadeiro arrependimento que traz a mudança de vida, Então, Simão buscou mudança de vida. Buscou reconciliação com Deus. Reconheceu o seu pecado quando Cristo, então, apresentou o seu caso ali diante dele. E como nós podemos, qual é a única maneira que nós podemos obter paz e reconciliação? Da mesma maneira. Salmo 32, verso 5 nos aconselha, nos orienta: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Aqui Davi nos aconselhando, pelo mesmo processo que ele passou, Simão também passou, e Deus também ouviu o clamor da humilde pessoa que foi buscar o verdadeiro perdão, e confessou seu pecado e buscou o verdadeiro arrependimento. Essa também deve ser a nossa busca, É a única maneira de acharmos reconciliação com Deus e paz, é confessando os nossos pecados, buscando o verdadeiro arrependimento em Cristo Jesus. 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, aqui é uma promessa para nós. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Assim como no passado Deus fez, e Deus faz hoje, continua fazendo, perdoando os nossos pecados. A todos aqueles que buscam o verdadeiro perdão, confessar os seus pecados e o abandono dessa vida de pecado, Deus promete perdoar e nos purificar. Como Natan fez com Davi, Cristo escondeu o seu propósito sob o véu de uma parábola. Lançou ao anfitrião a responsabilidade de pronunciar a própria sentença. Simão tinha induzido ao pecado a mulher que agora desprezava. Ela fora profundamente injustiçada por ele. Os dois devedores da parábola representavam Simão e a mulher. Jesus não pretendia ensinar que cada pessoa devia sentir diferentes graus de dever, pois cada uma tinha uma dívida de gratidão que jamais poderia ser paga. Mas Simão se considerava mais justo do que Maria. E Jesus queria que ele enxergasse a enormidade da sua própria culpa, Maria Madalena. O mestre lhe revelaria o seu pecado. O mestre lhe revelaria que seu pecado era maior do que o dela, tanto quanto uma dívida de R$50 é maior do que uma de 50 centavos. Daquele momento em diante, Simão começou a enxergar-se sob uma nova luz, encheu-se de vergonha e percebeu que estava na presença de alguém muito superior. A bondade de Jesus, em não o repreender abertamente diante dos convidados, tocou a Simão. A paciente advertência o convenceu do próprio erro. Seu orgulho foi humilhado. Sobreveio arrependimento, e o orgulhoso fariseu se tornou um discípulo humilde e altruísta. O quinto tópico vem nos falando sobre o dom do perdão. O quinto tópico nos traz aqui, mais orientações sobre o verdadeiro perdão. A palavra de Deus orientando o seu povo nesses últimos dias. A letra A. Se profundamente envolvidos no pecado, como podemos ser conduzidos a uma profunda e genuína tristeza por nossas transgressões? Se estivermos vivendo uma vida habitual no pecado, uma vida habitual no pecado, uma vida de pecados acariciados, como podemos ser conduzidos a uma profunda e genuína tristeza? Como podemos ser levados ao verdadeiro arrependimento? Atos 5:30, Isaías 56, 6 e 7, Hebreus 4:16, Isaías 55, 6 e 7 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, buscai-o enquanto está perto. Deixe o homem ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então nós vemos aqui, irmãos, a todos que buscam ao Senhor, a todos que se entregam a Deus, a todos que buscam verdadeiramente o arrependimento, Deus concederá. Enquanto a porta da graça está aberta, Deus ainda concede a cada um de nós essa oportunidade, Nós só podemos vencer os nossos pecados habituais, pecados acariciados,
Será que nós podemos vencer por nós mesmos? Não. Por isso há o convite de Deus aqui, buscai ao Senhor. É só por meio de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, é que nós podemos ter um verdadeiro arrependimento. Por nós mesmos, nós não podemos lutar com a nossa própria força. Com a nossa própria força nós não podemos vencer o pecado. Só por meio de Cristo e pela ação do Espírito Santo, nos concedendo o verdadeiro arrependimento. E Cristo então nos concede verdadeiro perdão. Ele nos concede o perdão quando nós temos verdadeiro arrependimento. Então, quando nós buscamos a Deus, invocamos Ele e nos colocamos aos seus pés humildemente, essa ação do Espírito Santo e de Cristo Jesus acontece na nossa vida, né? Deus é grandioso em perdoar aquele que busca para vencer a habitualidade do pecado, para vencer os pecados acariciados, né? Que é tão difícil de vencer. Por meio de Cristo nós podemos vencer. Um arrependimento como esse está além do alcance da capacidade humana. Só podemos obtê-lo por meio de Cristo, que ao subir triunfalmente ao céu, concedeu pelo seu Espírito dons espirituais aos seres humanos. Se você reconhece ser um pecador, não espere se tornar melhor. Muita gente acha que não é suficientemente boa para buscar a Cristo. Se você é dessas pessoas que espera se tornar melhor por meio de seus próprios esforços, leia isto. Por acaso pode uma pessoa mudar a cor da sua pele? Ou um leopardo remover as suas manchas? Se isso fosse possível, então vocês, que só sabem fazer o mal, também não poderiam aprender a fazer o que é correto? Jeremias 13 e 23. Nesse aspecto, Deus é o único que pode nos ajudar. Não devemos esperar apelos mais convincentes, oportunidades mais favoráveis ou um temperamento mais santo. Sozinhos nós não podemos fazer nada. Devemos ir a Cristo exatamente como estamos. Nós não precisamos esperar, irmãos, melhores dias, melhores momentos. A partir do momento que nós estamos em pecado, rapidamente nós devemos correr a Cristo. Em qualquer momento, qualquer pecado, Deus perdoa. Embora haja as consequências do pecado, mas Deus está está aberto a nos perdoar, né? Mas essa obra começa em Cristo e Ele mesmo a finalizará em nós, né? Então nós devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Devemos buscar a Cristo exatamente como nós estamos nesse momento, né? Não vamos esperar, quando eu melhorar, quando eu voltar para a igreja, quando a situação melhorar. Nós não sabemos quanto tempo nós temos de vida, né, irmãos? Amanhã pode ser tarde demais. Em que medida podemos esperar que Deus opere por nós, em nossa obra? Hebreus 12, 12, Filipenses 1 e 6. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, tendo por certo isto, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, né, irmãos? Então nós, ao nos achegarmos a Cristo, Ele finalizará a obra que começou em nós, a obra da redenção, a obra do perdão dos pecados. Esse é o desejo de Deus, terminar a obra, a boa obra que Cristo começou em nós. Ou seja, Deus quer operar a salvação na nossa vida, quer nos dar a vida eterna ao final de todo esse processo. É o desejo de Deus, né? Finalizar a boa obra que começou em nós. É Deus então que opera em nós, né? O desejo de verdadeiro arrependimento, o desejo de receber perdão, o desejo de ter uma nova vida transformada. Então deixemos que Deus opere em nossas vidas. A medida é que Ele fará a obra completa, se nós assim o permitirmos, né? Se verdadeiramente nos arrependermos dos nossos pecados, deixarmos Ele agir, confessando os nossos pecados e abandonando essa vida contrária à palavra de Deus. O arrependimento e o perdão são dons de Deus através de Cristo. É a influência do Espírito Santo que nos convence do pecado e nos leva a sentir necessidade de perdão. Somente a pessoa contrita é perdoada, mas é a graça do Senhor que torna o coração penitente. Ele conhece todas as nossas fraquezas e enfermidades e nos ajudará. A letra C. Qual é o resultado desse tipo de confissão verdadeira? Então, irmãos, quando nós vamos a Cristo, quando nós nos entregamos a Ele, quando nós verdadeiramente sentimos a tristeza pelo pecado, o verdadeiro arrependimento, quando nós confessamos então o nosso pecado e buscamos abandonar essa vida de pecado,
por meio de Cristo. Ele opera em nós. Qual é o resultado? Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, não haverá nenhuma condenação para aqueles que buscaram o verdadeiro arrependimento, aqueles que confessaram os seus pecados ao Senhor, aqueles que mudaram de vida. Não há condenação. Mas aqueles que buscaram essa verdadeira confissão em Cristo Jesus serão guiados por Cristo, não andarão segundo a carne, não andarão mais numa vida de pecado, serão libertos para sempre. Agora viverão uma vida de liberdade. Quebraram a lei do Criador, pecaram, mas agora, pela remissão dos pecados, pelo verdadeiro arrependimento e confissão dos pecados e abandono do pecado, em Cristo Jesus, eles têm uma nova vida. Como diz o texto, vivem segundo o Espírito, ou seja, serão guiados pelo Espírito Santo. Então, aqueles que realmente se arrependeram, confessaram seus pecados e os abandonaram, agora vivem uma vida para Cristo, são guiados pelo Santo Espírito. Querido amigo, querido irmão, querida irmã, que Deus nos abençoe e nos ajude a cada dia compreendermos a sua palavra, que a partir de hoje possamos ter uma nova vida em Cristo Jesus.